canal não precisa ser mega editado, tu não precisa ser profissional no que tu tá fazendo, tu não precisa nem ser um profissional ensinando alguém a fazer alguma coisa. A verdade é que pra ter um canal no YouTube e pra que ele cresça, basicamente tu só precisa ser tu. Isso confunde muito a gente quando a gente tá começando. Porque ao mesmo tempo que a gente começa a procurar dicas e coisas pra ver como é que cresce canais e quem cresce, quais são os hacks, qual tipo de capa faz a gente crescer mais, qual tipo de intro do vídeo faz a gente crescer mais. E aí tu começa a pegar tanta coisa de tanto lugar que quando vê tu tá passando tudo no teu vídeo, menos a tua personalidade e o que tu queria falar. Porque existe umas regras tão marcadas às vezes, que precisam ser seguidas, que quando a gente vê, a gente não tá mais fazendo o que a gente queria fazer no início. E acaba se tornando difícil, sem alma, e tu nem tá mais fazendo tudo aquilo que tu queria. E o que mais confunde ainda, eu acho, que é quando a gente começa a entrar no YouTube e vê que tem gente que liga uma câmera com um áudio zoado, não tem um microfone, não tem nada, posta lá os vídeos dele, que ele leva 5 minutos pra gravar no dia, e o canal dele tá lá, tá crescendo, tá bombando, e tu pensa, nossa, mas eu tô fazendo tudo isso pro meu. Tô tentando tanto esforço. E não consigo ir a esses canais, que às vezes é uma criança de 15 anos gravando num quarto escuro, falando alguma coisa, tá bombando os vídeos, tá crescendo. Como é que isso funciona? Por que isso atrai tantas pessoas? E como é que a gente pode se inspirar nesses canais para facilitar a nossa criação de conteúdo? É sobre isso que eu queria falar agora como uma ex-iniciante no YouTube e tudo que eu aprendi nesse meio tempo que fez eu passar por todos os níveis de criação e entender algumas coisas. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Eu tenho um problema em criar conteúdo, que pode ser que tu ache que não é um problema, mas eu te juro que é. Que é o seguinte: eu trabalho com edição de vídeo há mais de 10 anos. Como isso pode ser um problema? Teoricamente, eu deveria sair na frente de todo mundo. Eu trabalhei não só com edição de vídeo, mas com produção de vídeo. Eu tenho câmera, eu tenho microfone, eu tenho luz principal, eu tenho luz de preenchimento, eu sei tudo que precisa ser feito. E isso é um problema. Como é que isso pode ser um problema? É porque conforme eu trabalhei com vídeo, eu sei tanto sobre vídeo, eu sei tantos caminhos que podem ser tomados, eu sei tanto de edição, eu trabalhei com motion design, eu sei fazer tanta coisa quando eu chego na frente do computador, que eu não consigo me ater ao principal, que é conversar com as pessoas. Que é justamente a minha pior dificuldade. Quando eu comecei a gravar vídeo, olha, se tu acha que eu falo mal agora, se tu me acha esquisita, se tu acha que a minha pronúncia é ruim, tu não faz ideia de como era quando começou. Porque tem isso, as pessoas que trabalham com vídeo profissionalmente, geralmente elas têm pavor de sentar na frente da câmera. Elas falam pra quem tá na frente da câmera, relaxa, a câmera não morde, não sei o quê, mas a gente, quando senta na frente da câmera, fica travado. E não ter todo esse conhecimento técnico, mas saber conversar, vai te colocar na frente de tantas pessoas, que é o principal que as pessoas vêm procurando agora nos conteúdos. Esses vídeos mais simples que eu tava falando, eles têm ganhado muita tração e têm feito muito sucesso, não é à toa. É porque a gente passou por tanta coisa dentro desse YouTube, como consumidor de YouTube. No início, quando tinha aqueles vídeos mais tranquilos, como os que estão fazendo sucesso agora. Por vlogs, por essas eras de acompanhar toda a vida. Tinha canais que todo dia tinha um vlog contando a vida inteira deles. E aí foi se trocando esse tipo de conteúdo por conteúdos mega editados, mega elaborados, que encheu o saco. As pessoas não querem mais assistir isso, elas querem companhia. E parando pra prestar atenção no tipo de vídeo que eu assisto, quanto mais for uma pessoa só falando, sem edição, mais eu gosto. E isso é muito difícil para uma pessoa que trabalha com edição de aceitar. Mas eu acho que tem a ver com companhia. Por exemplo, os momentos em que eu consumo mais conteúdo são lavando a louça, tomando banho, conforme eu tô fazendo algum trabalho que seja mais manual, assim, no computador, um design, alguma coisa assim, que eu não tô usando meus ouvidos para trabalhar. Eu gosto de colocar um vídeo ali rodando no fundo. E é como uma companhia mesmo. Pra tá ali, como se tu estivesse conversando com alguém. Que vem muito também dessa cultura de podcast que cresceu muito, né? A gente, se parar pra pensar, logo depois desse boom das coisas super editadas, começou a vir os podcasts de 3 horas, 2 horas. A gente se acostumou muito a consumir podcast
Depois da pandemia, principalmente, porque a gente ficou tão sozinho que não tinha contato com amigos, não tinha contato com ninguém, a gente precisava estar ali com um envolvimento online mesmo, de live, desse tipo de coisa. E isso se manteve. Então, conseguir expressar uma ideia como se fosse um melhor amigo falando, às vezes é tudo que a pessoa quer. Às vezes tu não precisa nem estar falando nada demais. É claro que precisa cuidar para ter STR, para as pessoas clicarem no teu vídeo, né? Precisa cuidar para que a intro seja boa, para que tu entre direto no assunto, esse tipo de coisa que se mantém, basicamente, nesses canais que fazem sucesso. Além, é claro, de um assunto muito chamativo, né? Geralmente esses canais dão um boom por algum assunto que bomba, viraliza, e aí tu acaba acompanhando aquela pessoa. Mas tem tanto conteúdo simples que tá funcionando que tu deveria só não entrar na mesma pira que eu entrei. De querer fazer o melhor, de querer ver sobre edição, de querer ter o melhor roteiro, ter a melhor tudo. O que eu faria se eu estivesse começando de novo agora seria cuidar só a capa e o título. E a intro. Vou deixar bem claro do que se trata, vou fazer uma capa legal, vou me inspirar em títulos que deram certo. Mas o conteúdo, tu conversa, tu fala o que tu quer falar. Eu não consigo nem fazer, por exemplo, vídeo que tem muito roteiro. Porque se eu fico presa no roteiro, eu erro tanto que eu passo 50 minutos falando com a câmera pra depois ter que fazer um vídeo extremamente picotado que vai ter 10 minutos de conteúdo. Porque eu fico presa em tentar ficar falando aquela frase do jeito que tá escrito e aí fica forçado. Eu não consigo passar o que eu queria, eu não consigo passar o que eu queria nem com a minha cara, nem com o meu tom de voz. E nem a frase fica boa também. Então, começar a fazer e tentar fazer esses conteúdos simples que estão funcionando, que o algoritmo tá deixando crescer, pode te ajudar muito a, primeiro, treinar o que é importante, que é conversar com a câmera. Segundo, passar a tua ideia. Porque isso é muito difícil. Às vezes a gente tem uma ideia na cabeça, não sabe o quanto que ele vai render falando, não sabe se tem que escrever, se tem que fazer tópico, se não tem. Então, se tu tá começando, você tenta ter um áudio bom, ter uma luz e falar o que tu quer. De preferência sem roteiro. Porque pra quem funciona mais a edição? Se tu vai fazer um vídeo de canal dark, né? Aqueles canal que não aparece o rosto da pessoa. Que vai ser um conteúdo que precisa ser interessante e que precisa ter uma animação, um estilo interessante pra pessoa ficar ali no vídeo. Porque tu não tá passando pra ela a tua personalidade, ela não tem como gostar de ti, ela não sabe quem é, então tu precisa entregar muito mais coisa do que tu precisaria. Agora, se tu quer falar com as pessoas, com a tua própria voz, com o teu próprio rosto, às vezes a gente acaba complicando demais as coisas. E não precisa. Tu pode conseguir, inclusive, aumentar muito a tua quantidade de posts se tu falar 5 assuntos de uma vez ali, montar teu vídeo, treinar a intro, treinar teu tom de voz, treinar as capas. Quando vê, tu já vai ter 30 vídeos no teu canal, 40 vídeos, e tu vai conseguir começar a ter esse movimento de crescimento que eu levei meses pra conseguir, porque eu tava com uma cabeça de produção de vídeo que não funciona no YouTube. Eu queria pegar takes extras, eu queria pegar B-roll, queria pegar áudio, queria fazer muita coisa que é muito difícil de fazer sozinha, porque os canais que fazem isso têm equipe. Eles têm gente pra filmar, tem gente pra editar, tem gente pra fazer a thumb. Eles têm uma equipe inteira pra conseguir ter esse nível de produção, né? E eu tava sozinha. E é uma coisa tão óbvia que eu vejo agora que parece ridículo, mas finalmente eu entendi. As pessoas não estão aqui no YouTube pra ver mega produção. Mega produção, elas vão entrar na Netflix, vão entrar lá na Globo, vão ver qualquer outra coisa lá. Aqui no YouTube, elas querem um conteúdo interessante, rápido e conexão. Conexão com as pessoas. Então, fala com quem tu quer falar. Diz o que tu quer dizer de forma simples. E é por isso que canais de jovens sentados no escuro podem bombar. Porque eles estão falando com outros jovens que estão sentados no escuro com o mesmo tipo de problema. Eles têm um nicho, eles têm alguém para quem eles estão falando, que estão passando pelas mesmas coisas e se identificam com todo aquele ambiente que eles estão. E às vezes a gente não consegue entender. Então, um exercício muito legal de fazer é tu ver quais tipos de vídeo tu assiste e tentar analisar por que tu assiste. Ah, aquele cara lá quase não fala nada com nada, eu tô sempre vendo os vídeos dele. Por quê? Por que tu sempre clica naquele vídeo? Por que tu sempre vai ver ele? Porque tu tá acostumado? Porque tu gosta de alguma coisa que ele fala? Porque ele preenche um vazio na tua casa enquanto tu tá lavando louça?
Esse é o tipo de raciocínio que a gente precisa começar a ter. Eu levei muito tempo pra entender. Se tu gostou desse vídeo, se tu acha que o que eu falei faz sentido, comenta aí qual é o tipo de vídeo que tu gosta de assistir. Se tu gosta de vídeos mais editados, menos editados, que eu quero saber. Qual tipo de vídeo tu também tá planejando fazer pro teu canal? Se tu acha que tu combina mais com edição, se tu gosta de editar. Porque às vezes é um hobby, né? A pessoa gosta mesmo de editar e aí, se tu gosta, se tu tem tempo pra isso, tudo bem. Tem muito espaço pra isso também. Mas se tu não tem, não fica preocupado com isso. Só liga a câmera, treina falar com a câmera, treina olhar pra câmera, porque é muito difícil. Eu também, quando tô pensando, eu começo a olhar pros lados. Mas falar assim, direto com a câmera, é um treinamento que a gente precisa começar. E é tudo que importa no fim das contas. E se tu sabe fazer isso e não sabe editar, meus parabéns, tu tá na frente de todos os editores que não sabem falar pra câmera.